Boa tarde a todos os colegas farmacêuticos ou de outras áreas que vieram aqui, como até da filosofia, para nos acompanhar nessa discussão da medicina veterinária, onde está a professora. E temos alguma agronomia, enfim, todos os colegas da área da saúde que vieram interessados em discutir assuntos das PICs. Agradecer a presença de vocês e também de quem nos assiste ao vivo ou que vai assistir daqui a um tempo lá disponibilizado na nossa página do Conselho. Dizer para vocês que o motivo da gente estar fazendo essa semana tão longa e com tantas atividades focadas em várias áreas de atuação do profissional farmacêutico tem trazido muitos resultados positivos. Vocês têm, nas avaliações, que eu até convido vocês a fazerem depois dessa sequência de eventos, só nos fez seguir investindo em qualificação, e faremos isso ano que vem, tanto quanto pudermos, porque vocês têm respondido, têm participado, não só das áreas de atuação. Eu estou vendo aqui alguns colegas como Maurício, que participou de várias atividades das mais diversas áreas de atuação do profissional. Então, esse é o estímulo que nos faz trazer cada vez mais assuntos de interesse da profissão. Eu sempre tenho aberto esses momentos de discussão sobre temas de interesse, parabenizando, acima de tudo, além de agradecer a PUC, que nos cede esse espaço gratuitamente para que nós consigamos fazer o nosso evento, mas a colegas de vocês que planejam durante um ano inteiro essa atividade, né? Pensando em palestrantes, em colegas, para vir trazer temas de interesse de todos. Então, eu vou pedir, por mais que vocês já tenham vindo de manhã e tenham visto até elas dançarem aqui para vocês, para que as membros da PIC se levantem para nós fazermos uma salva de palmas a elas. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, meninas. Eu vou dizer para vocês que é interessante fechar essa semana. Hoje é o nosso último evento. Está acontecendo um aqui embaixo sobre gerontologia e farmácia comunitária e farmácia clínica, tudo junto. Mas é interessante para mim fechar essa nossa semana corrida aqui com as PICs. É uma comissão muito divertida de trabalhar, né? Eu não vou dizer se é a mais divertida ou não, porque daqui a pouco alguém pode me cobrar, como assim? Mas é muito divertida. Eu confesso para vocês que eu subo e desço os 3 lances de escadas do Conselho umas 3 vezes antes de entrar na reunião delas, para conseguir chegar num ritmo de atividade do sistema simpático suficiente para conseguir acompanhá-las. E vocês vão ver, né, com as nossas palestrantes, a professora Carla e a professora Luciana, a qual eu agradeço por estarem vindo aqui para o Rio Grande do Sul falar um pouquinho conosco sobre esses temas de interesse. Fechamos a semana, agradeço a todo mundo, espero vê-los amanhã na nossa solenidade de entrega do prêmio Sérgio Lambi, que vai ser lá no Restaurante Lunar, perto do Conselho. Quem tiver interesse ainda tem ingressos a serem vendidos, vocês podem procurar aqui com a Maribel. E desejo a todos um bom final de semana, cansativa, mas importante para todos nós. Muito obrigado. Não falou que está cheio de aurículo ali, ó, cheio de sementinha na orelha. Então, dentro da programação da 5ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra A Produção Científica em Homeopatia e Outras Práticas Integrativas no Brasil e no Mundo, com as palestrantes Carla Olandino Quaresma e Luciana Lobo. Vocês duas vão falar junto, como é? Apresento as duas já? Tá, não. Não, eu já vou falar o currículo, tá? Eu vou tentar falar da Carla aqui. Sentem, que demora, que é enorme. Carla Landino é farmacêutica, formada pelo FRJ, com mestrado em Biofísica e doutorado em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, especialista em homeopatia e membro titular do Instituto Hahnemanniano do Brasil, vice-presidente do Grupo Internacional de Pesquisa em Infinitesimais, professor associado 3 da Faculdade de Farmácia da UFRJ e coordenadora dos Laboratórios Multidisciplinar de Ciências Farmacêuticas e de Pesquisa e Desenvolvimento.
de Práticas Integrativas e Complementares, da UFRJ, diretora técnica do Laboratório de Homeopatia da Farmácia Universitária da UFRJ, membro do Conselho Fiscal de Associação Farmacêutica de Farmacêuticos Homeopatas e do Comitê Técnico Temático da Farmacopeia Homeopática Brasileira, coautora da 3ª edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, membro de grupos de trabalho do CFF, de Insumos Homeopáticos e Práticas Integrativas, e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Já vou apresentar a Luciana, porque não sei em que momento... Não? É depois tu entra? Tá. É bom, porque eu tenho que treinar, porque é meio tudo em inglês. Ah, não, já tem. Eu já tenho um aqui. Tu esqueceu de botar aí, ó, que a gente é amiga, né? Vou botar isso no currículo. Por isso que eu estou aqui. Ai, vou chorar. Obrigada. Gente, muito boa tarde para todo mundo. Quero começar, então, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a homeopatia. Já tenho que começar declarando logo para vocês que eu sou absolutamente apaixonada pela homeopatia. E isso é a grande motivação, na verdade, do meu trabalho nos dias de hoje, é voltado para a homeopatia, realmente. Então, embora eu seja farmacêutica, ninguém é perfeito, né? Eu acabei caindo nessa área da homeopatia. E, dentro da homeopatia, uma infinidade de projetos que a gente tem tido a possibilidade de trabalhar. E esses projetos vêm motivando muito, não só a mim, como também os nossos estudantes de farmácia na UFRJ e outros profissionais que vêm se agregando ao nosso grupo, né? Então, nos dias de hoje, posso dizer assim, com tranquilidade, que 90% do trabalho que eu faço está voltado para a homeopatia, né? O que é uma grande motivação para mim. E a Jana pediu para eu conversar um pouquinho com vocês sobre pesquisa científica, porque ainda comecei a conversar com a repórter que está fazendo a cobertura, né? E uma das perguntas que ela me fez: você acha que tem ainda esse estigma em relação à homeopatia, que para que o tratamento homeopático funcione, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé? Então, a gente vem tentando quebrar um pouco desse tabu, porque a homeopatia não é religião, não é questão de fé. Por isso que a gente tem esse sambinha, né? Se você pensa que homeopatia é água, homeopatia não é água, não. Porque não é preciso ter fé, não é preciso ter nenhum tipo de religiosidade para a gente se tratar com homeopatia. E a gente consegue, então, incluir a homeopatia dentro dos modelos científicos atuais, é isso que a gente vem tentando fazer, respeitando as leis filosóficas, né, que estabelecem a terapêutica. Mas, desde o princípio, quando Hahnemann desenvolveu a terapêutica, ele a desenvolveu com bases científicas muito sólidas, né? Então, Hahnemann estipulou uma metodologia de trabalho, criou pilares muito sólidos e científicos e desenvolveu a experimentação, e não fez isso em animais, fez em seres humanos. Então, foi um dos primeiros cientistas a fazer esse tipo de experimentação e estudou os efeitos que esses medicamentos eram capazes de causar, desenvolvendo, então, esse método. Então, isso nada mais é do que a metodologia científica, aplicada 220 anos atrás pelo Hahnemann. E, nos dias de hoje, é possível a gente incluir a homeopatia dentro do que a gente conhece de metodologia científica? Sim, é possível, desde que a gente conheça de que maneira o medicamento age, de que forma quais são os melhores modelos para a gente estudar a homeopatia e por aí adiante. Então, quando a gente pensa em homeopatia, em cientificidade, eu vou mostrar para vocês que a gente tem muito, muito, muito trabalho científico sendo feito com homeopatia. E maior motivo de orgulho ainda é mostrar para vocês que o Brasil é um dos países que mais vem se destacando em pesquisa com homeopatia no mundo. E isso é muito bacana também. Vou mostrar esse dado para vocês. Bom, a homeopatia, como vocês sabem, ela está dentro do programa de práticas integrativas, né? No nosso país está sendo contemplado dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares há 10 anos já, né? E quais são os modelos científicos que a gente pode estar utilizando para entender como a homeopatia funciona, quais são os mecanismos que a gente conhece
envolvidos com os medicamentos homeopáticos. Bom, quando a gente pensa em pesquisa, em ciência, né, não tem como a gente deixar de consultar as bases que divulgam esses trabalhos. Então, quando a gente vai atrás de artigos científicos em homeopatia, a gente pode usar algumas palavras-chave, né? A primeira delas é o próprio nome, né? Homeopathy. E, às vezes, a gente usa outros nomes para fugir do estigma da homeopatia, né? E dizer que não é bem homeopatia que a gente estuda soluções ultradiluídas. Ah, mas isso não é homeopatia? Não, não, isso não é homeopatia. Ah, tá, pensei que fosse. Ufa, que bom. Então, alguns vão dizer isso, e assim você foge um pouquinho do estigma, que ainda existe, é fato, é verdadeiro, não é só no Brasil. A gente vê isso pelo mundo todo. Sistemas extremamente diluídos, é outro termo que a gente utiliza. Infinitesimais, porque a gente pode diluir o medicamento homeopático infinitesimalmente. Então, esse é um termo que a gente também usa. Por isso que a gente também tem um grupo de pesquisa em infinitesimais, que nada mais é do que um grupo que estuda modelos homeopáticos, mas não coloca homeopatia no nome. E imunomodulação também, né? Um dos termos que a gente pode estar utilizando. E se a gente for uma das principais bases científicas que a gente consulta dentro da nossa área da saúde, que é o PubMed, ontem eu fiz essa consulta assim, bem rapidinha para a gente atualizar, usando só o nome Homeopathy, aparecem cerca de 5.613 artigos publicados, né? Mas se eu usar, por exemplo, um termo que é mais conhecido, que é câncer, por exemplo, aparece 3.363.000 papers nos últimos 2 anos. Então, isso mostra para a gente que tem muito mais gente interessada em câncer do que em homeopatia. Isso acaba se repercutindo também na visibilidade desses trabalhos pelo mundo, né? Então, a gente pode pensar, é pouco? É muito pouco se comparado, por exemplo, à área do câncer. Mas a gente já tem muitos trabalhos de boa qualidade aparecendo. E todos os trabalhos que aparecem nessa base científica são trabalhos reconhecidos pela comunidade científica, né? Então, nenhum desses trabalhos pode ser publicado ou divulgado dentro do PubMed se ele não tiver um reconhecimento científico. Então, isso mostra que a gente vem caminhando. Bom, homeopathy é uma das palavras que a gente pode utilizar, mas a gente pode usar várias outras e buscar artigos diferentes, desde artigos clínicos até artigos relacionados a placebo, câncer e por aí afora. Depende da forma como a gente introduz essa pesquisa. E quando a gente olha, então, como que está sendo essa produção científica, né? O que de fato está sendo publicado sobre homeopatia nesses últimos anos, né? Então, saiu no ano de 2014, na revista Homeopathy, que é uma das mais importantes revistas científicas indexadas de homeopatia, que tem como editor-chefe o médico da família real da Inglaterra, né? Vocês sabiam que a família real da Inglaterra só se trata com homeopatia? Então, os cavalos da Rainha Elizabeth têm nome de medicamentos homeopáticos. Então, prepara a beladona, que agora eu vou montar nela. Agora eu vou sair no acônito. Então, existe um apoio muito grande da família real britânica à homeopatia, porque eles utilizam a homeopatia para o tratamento da família como um todo, dos animais e etc. E é a família real britânica que também renova e paga a taxa de renovação da revista todo ano. Também soube disso ano passado, fiquei surpresa também, porque tem um custo, né, para você publicar as revistas. E quem paga esse custo é a Rainha Elizabeth. Olha que interessante, né? Bom, e essa revista, então, publicou no ano de 2014 um levantamento, né, sobre como os trabalhos com pesquisa básica vêm sendo distribuídos na ciência, relacionando isso à própria homeopatia. E o que a gente vê aqui nesse primeiro gráfico, né? Esse primeiro gráfico mostra que, nos últimos 160 anos, só cerca de 60% dos artigos ou dos papers, dos manuscritos publicados, eram trabalhos de boa qualidade metodológica. Então, 16% eram peer review, né, que é quando o trabalho tem uma boa qualidade metodológica.
Mas a gente observa que, nos últimos 20 anos, 56% da produção científica relacionada à homeopatia passou a ser trabalhos do tipo peer review, ou seja, trabalhos de boa qualidade metodológica. Então, isso mostra que houve um crescimento bem significativo na qualidade científica desses trabalhos. E mais bacana é quando a gente pensa assim, puxa, quem será que está mandando bem aí nesses trabalhos? Como é que está essa distribuição, né? Então, a gente olha para esse gráfico aqui, e o que a gente vê? Que o país que mais evoluiu em qualidade, né, ou em publicações peer review nos últimos anos, é esse aqui que a gente marcou em amarelinho, que é o Brasil. Então, o Brasil vem crescendo aqui de uma maneira bem significativa e se destacando completamente dos outros países. O segundo país que mais produz artigos científicos de boa qualidade com homeopatia é a Índia. E depois vem a Alemanha e a França. Então, a gente está mostrando aí que, nesse cenário científico, o Brasil também está fazendo bonito com homeopatia. Isso dá orgulho para a gente, né? Isso é legal. E quando a gente para, mas como que age o medicamento homeopático, né? Eu ouvi dizer que a gente tem que diluir, tem que agitar, e que a gente pode ultrapassar um número de advogado, e que em algumas situações você não tem mais molécula. Como que esses medicamentos podem ter algum efeito? Quando a gente compara quimicamente um medicamento ultradiluído com a água, a gente observa que eles quimicamente são iguais, eles só são água. Então, como que eles podem ter efeitos diferentes? Então, existe já uma linha bem estabelecida na literatura que comprova o efeito imunomodulador de muitos medicamentos homeopáticos. Então, há uma linha que mostra que os medicamentos homeopáticos, eles não agem diretamente sobre a doença, mas eles agem diretamente sobre o sistema imunológico, tornando-o mais resistente e mais forte e, consequentemente, capaz de combater as doenças. Então, quando a gente vai estudar a homeopatia pelos modelos clássicos e a gente tenta encontrar alguma resposta, por exemplo, antimicrobiana, e você vai olhar para o micro-organismo em si e buscar esse efeito antimicrobiano, como você busca num antibiótico clássico, se você compara esse efeito com um medicamento homeopático, você vai ver que, em muitos desses medicamentos, você não detecta o efeito sobre o micro-organismo. Mas, quando você avalia a resposta do hospedeiro à infecção bacteriana, aí sim você detecta essa resposta. Ou seja, o efeito do medicamento não seria diretamente sobre o agente etiológico, mas sim sobre o sistema hospedeiro. Então, esse estímulo que o medicamento homeopático fornece ao hospedeiro, estimulando células da defesa. Quais são essas células? Principalmente células macrofágicas, aumento na produção de citocinas, por uma resposta do hospedeiro, e não uma resposta medicamentosa. Então, é diferente do raciocínio alopático, né? Então, quando a gente se trata com um antibiótico, a gente vê que o antibiótico mata o micro-organismo, não é? Se eu paro de tomar o antibiótico, o micro-organismo volta a crescer, certo? Com a homeopatia, não é esse o mecanismo que a gente observa. Tá? Então, a resposta realmente parece depender da resposta imunológica, né? Da capacidade do corpo para combater uma determinada patologia. E se a gente pensa em mecanismos físico-químicos, né? Como que essas soluções se comportam, né? De que maneira eu consigo observar essa resposta nessas soluções, né? Então, tem alguns grupos pelo mundo, e um deles é liderado por um italiano muito produtivo, o professor Paulo Bellaviti, que trabalha na Universidade de Verona. E o Paulo vem se dedicando muito sobre as questões físico-químicas que envolvem os sistemas dinamizados. E existe uma linha bem forte atualmente na nossa literatura, mostrando que as soluções homeopáticas são capazes de transferir uma informação, e essa informação pode ser do tipo bioeletromagnética, ao longo do processo de dinamização. E como que essa informação poderia ser transmitida? Então, ao longo do processo de dinamização, à medida que a gente dilui e dinamiza as soluções, nessas soluções se formam algumas estruturas conhecidas como clusters ou como grumos,
ou como estruturas aquosas, que seriam capazes, então, de transmitir essa informação de uma solução para outra. Isso parece muita loucura para vocês? Então, vamos pensar no ponto de vista, tentar tornar isso um pouco mais didático. Essa é a proposta desse paper do Paulo. Então, ele desenha aqui algumas figuras para a gente. Vamos ver se a gente consegue perceber qual é a ideia, né, dessa transmissão de informação. Então, imagina que eu vou começar aqui a diluir uma solução de uma matéria-prima vegetal, por exemplo, a arnica, né, um medicamento super usado em homeopatia. E aqui, nesse primeiro diagrama, a molécula arnica, né, a arnica tem uma série de substâncias, alcaloides e outras, e essas moléculas vão ser solubilizadas num determinado solvente, que normalmente é uma solução hidroalcoólica. E água e álcool têm hidrogênio e oxigênio, né? Então, ele representa aqui hidrogênio e oxigênio por esses símbolozinhos vermelhos e azuis, e o hidrogênio com oxigênio faz a famosa ligação hidrogênio, certo? E essas ligações hidrogênios vão ter que se solvatar, ou vão ter que solubilizar as moléculas da tintura-mãe, que é a arnica, que aqui ele está representando por esses símbolos amarelinhos. Tá legal? Então, quando a gente inicia o processo de diluição, onde eu tenho a minha tintura-mãe, onde eu tenho o ponto de partida, que é o que a gente chama em homeopatia, vou fazer essa solubilização e essas moléculas, então, de arnica vão ser solubilizadas por água e álcool. Aí vocês começam a ver as estruturas amarelinhas sendo solvatadas pela água, pelo hidrogênio e pelo oxigênio. E eu continuo o processo de diluição. Tiro uma parte, coloco em 99, uma parte em 99, se eu estiver fazendo uma diluição centesimal. E vai ter essas estruturas, então, vão sendo formadas dentro da minha solução. Só que eu começo a diluir as soluções de tal maneira que vai ter um momento em que eu não tenho mais arnica aqui dentro. Vocês conseguem ver algum símbolo amarelinho mais aqui? Não existe mais. Por quê? Porque eu diluí tanto que a presença da matéria, né, das moléculas fitoquímicas da arnica não estão mais presentes nessa solução. Mas a gente começa a observar que aqueles grumos originais, lembra? Que aquelas estruturas que se formam em torno da arnica são ou seriam preservadas dentro dessa solução. Então, essa organização das moléculas ela não é mais aleatória. Por que ela não é aleatória? Porque, originalmente, elas foram colocadas em contato com a arnica. E se no lugar de arnica eu colocar a beladona, esses clústeres ou essas organizações de grumos também vai ser diferente. E se no lugar da beladona eu botar a Staphylos aureus, a organização dos clústeres também vai ser diferente. E à medida que eu vou diluindo essas soluções, esses clústeres vão sendo perpetuados ao longo das soluções. Mas eles garantiriam, ou eles guardariam em si a informação da molécula original. Essa é a teoria, uma das teorias que a gente considera como a teoria da transformação bioeletromagnética, né? Que é o que a gente vem trabalhando. Então, esses clústeres que se formariam dentro das soluções, eles não são sempre iguais. Por que eles não são sempre iguais? Porque eu estou sempre dinamizando substâncias diferentes, certo? Então, essa organização ela pode ser diferente, ela é diferente, em função do ponto de partida inicial, se é arnica, se é beladona, se é antimônio, por aí vai. E dentro dessa teoria, né, o que o Paulo propõe? Né? Eu posso ter uma série de respostas biológicas que desencadeiam, na verdade, respostas imunológicas, ativação de macrófagos, etc. E essas respostas celulares, elas não necessariamente dependem da presença de moléculas químicas. Então, aqui a gente representa uma célula, né, uma membrana celular, e nessa membrana há a presença de receptores. Então, quando eu tenho um medicamento alopático, há uma interação droga-receptor, há uma interação química. E essa interação desencadeia uma série de sinais intracelulares. Mas e se não tiver molécula? Não funciona? Então, o mecanismo depende da presença da substância química? Será?
E quando eu tenho só um sinal eletromagnético, e quando eu tenho uma radiação, né, quando eu uso uma determinada radiação de um determinado comprimento de onda, para fazer uma radioterapia para destruir uma célula tumoral. Existe molécula ali ou existe energia? Ah, existe uma energia. Existe uma energia eletromagnética. Então, existe receptor para isso? Não, existe uma interação nessa membrana e essa interação é capaz de desencadear uma série de fenômenos. Então, o medicamento homeopático também pode agir através dessa interação, que não é uma interação química, quando a gente está no sistema ultradiluído, quando a gente ultrapassa o número de Avogadro. E aí a gente não tem mais molécula, mas a gente tem clústeres. Esses clústeres seriam capazes, então, de ativar a resposta intracelular. Será que isso é realmente possível? O que vocês acham? Essa é uma das propostas que a gente tenta estudar. Bom, se não existem mais moléculas, para onde foram parar essas moléculas? A gente estaria diante de moléculas de tamanho nanométrico? Então, começaram a sair alguns trabalhos na literatura dizendo assim, homeopatia é nanomedicina. Então, o que a gente faz quando a gente ultradilui um sistema, na verdade, é transformar essas moléculas em moléculas muito pequeninas, e por elas serem muito pequeninas, elas são mais permeáveis à membrana e, consequentemente, disparam respostas celulares. Bom, tudo que é nano é lindo, né? A gente ama nano, os olhos da gente brilham. Órgão de fomento, então, CNPq, CAPES, você fala, nano, opa, vou dar dinheiro para ela trabalhar. Vai fazer nano. Que coisa boa. Puxa, já pensou se a homeopatia for uma nanomedicina? Olha que legal, a gente vai ganhar dinheiro para trabalhar com homeopatia. E a gente começou, então, a enveredar. Pô, será que é mesmo? E aí começaram a sair uns trabalhos na literatura, um deles é esse aqui, que saiu de um grupo lá da Índia, falando que soluções homeopáticas extremamente diluídas são capazes de reter materiais de partida. Ou seja, quando eu coloco o nosso ponto de partida, o nosso auro metálico, o nosso zinco, a nossa beladona, essas soluções são capazes de reter a informação dessas substâncias. E porque elas geram, na verdade, sistemas nanoparticulados. Ótimo, vamos ver se é verdade. Então, nesse paper aqui, publicado nessa revista, que é uma revista importante, a Homeopathy, esses autores mostram que é possível detectar nanoagregados de auro metálico. Isso aqui é uma imagem de auro metálico 200CH. Na 200CH, a gente não tem mais nada de ouro metálico ali, não é? Então, quando a gente chega na potência 12CH, já é muito difícil detectar qualquer substância do ponto de partida inicial, pela ultradiluição. E aqui ele diz que na 200CH, desculpa, ele consegue detectar alguns agregados de ouro. E aqui ele compara duas farmácias, dois laboratórios diferentes. E aí a gente, puxa, o que vocês acham? Verdade? Mentira? Está publicado. Parece ser um resultado verídico. Mas a mim não me convenceu muito, não. Eu falei assim, putz, isso aqui pode ser qualquer coisa, até ouro mesmo. Mas, pô, na 200CH encontrar ouro, os caras estão, né, pegando pesado. Será que é verdade? Bom, e aí a gente começou a investigar um pouquinho dessa nova teoria, né? Homeopatia e nanomedicina. É ou não é? Vamos em frente. E aí, no ano de 2012, houve uma iniciativa muito bacana de se criar um grupo multicêntrico para se estudar medicamentos homeopáticos. E esse grupo tem dois coordenadores. Um coordenador italiano, que é o Paulo Bellaviti, que é esse que mostrei para vocês os trabalhos, e a professora Leonie Bonamin, que é uma pesquisadora maravilhosa de São Paulo, aqui, que produz muito com homeopatia. E entramos, então, nesse grupo multicêntrico, várias universidades do Brasil. Então, eu entrei pela UFRJ, a Carol pela Federal do Paraná, a Dorli idem, o Zaca pela Unifesp, a Universidade Estadual de Maringá, a Suíça entrou com o Dr. Stefan Baumgartner, a Olga pela Itália, e cada um, então, começou a utilizar os seus mecanismos, os seus modelos científicos para tentar entender um pouquinho mais da homeopatia. Então, isso foi em 2012 e agora, no ano de 2016, agora em outubro,
vai ser lançado, então, um volume especial da homeopathy com os trabalhos que a gente produziu ao longo desses anos, dentro desse projeto multicêntrico. E um desses trabalhos eu apresentei esse mês, em setembro, esse mês, num congresso em Amsterdã, que a gente participou, que é o congresso do GIRI, que é esse Grupo Internacional de Pesquisa em Infinitesimais, que eu quero convidar vocês a fazerem parte também desse grupo. Esse grupo, então, envolve pesquisadores do mundo todo e, atualmente, tem como presidente esse pesquisador da Suíça, o Stefan, e eu sou a vice-presidente. Então, nesse projeto, o que a gente fez? A gente trabalha com um único medicamento. Então, a ideia é utilizar a mesma substância, nesse caso aqui, o zinco metálico, e cada um, então, utilizar os seus específicos, modelo animal, modelo de cultura de célula, modelo físico-químico, e estudar o comportamento do sistema dinamizado ou das soluções dinamizadas a partir desse ponto de partida único, que é o zinco metálico. Entrou na sala errada, que decepção. E, a partir desses trabalhos, então, a gente gerou uma série de artigos, né, que vão fazer parte desse volume, com modelo animal, Trypanosoma cruzi, com modelo de cristalografia em sementes de vegetais, com detecção de nanoestruturas de zinco em algumas soluções, trabalhando com o modelo de Chagas, que é um modelo lá do pessoal de Maringá, modelo animal e outros trabalhos. Bom, lá no nosso grupo, lá na UFRJ, a gente se dedicou a estudar um pouquinho das características físico-químicas, porque eu sou farmacêutica e eu puxo a brasa para o lado da gente também, né? De estabilidade, de propriedades físico-químicas. Então, esse medicamento, o zinco, que é o medicamento único que todo mundo estuda, ele é preparado lá na nossa farmácia no Fundão, segundo a nossa farmacopeia homeopática brasileira, e por ele ser uma substância insolúvel, a nossa farmacopeia nos obriga a prepará-lo por trituração. Então, é preciso que ele seja triturado em lactose até a 3CH e depois que ele seja solubilizado para que a gente consiga avançar nas dinamizações. Então, nós preparamos essas amostras e distribuímos para as várias universidades no Brasil e fora do Brasil também. E submetemos, então, essas amostras a diferentes análises. Então, nesse trabalho especificamente, a gente usou algumas técnicas que são bem sensíveis e que, portanto, são possíveis de serem utilizadas em soluções muito diluídas. Então, espectroscopia de absorção atômica, difração de raio-x, microscopia eletrônica e análises térmicas. E por que a gente prepara esse zinco em lactose? A gente também precisa ter controles que são a própria lactose. E aí, olhando o primeiro resultado, não vou mostrar todos para não ficar cansativo aqui para vocês, mas só para a gente mostrar um pouquinho da importância da farmacotécnica na preparação dessas amostras, né? Então, quando a gente analisa o zinco puro, o que a gente imagina que vai ter numa amostra que a gente adquire para preparar esse medicamento, que é o zinco metálico? A gente imagina que tenha somente zinco, não é? Tem. 97% da amostra é zinco. Mas não tem só zinco, não. Também tem lá um contaminantezinho de potássio. A gente também detecta ferro nessa amostra. Então, não é só zinco. E à medida que a gente vai diluindo, aqui em X seria a nossa decimal, né, que o termo internacional é X. À medida que a gente vai diluindo, o que a gente vai observando com o zinco? O zinco vai sumindo, vai desaparecendo. E na 6CH, ou na 6DH, a gente tem alguma coisa em torno de 4 ppm de zinco. É muito pouco. Na centesimal, essa proporção vai caindo, e na 3CH, que é o equivalente a 6DH, a gente já não consegue mais detectar zinco, usando a espectroscopia de absorção atômica, que é uma técnica bem sensível. Bom, lactose não tem zinco, felizmente, né? E tem outros contaminantes, mas não tem zinco. Bom, se eu consigo detectar 4 ppm de zinco na 6DH e nada na 3CH, para onde será que foi parar esse zinco?
Então, se ele está sendo triturado na lactose, provavelmente ele deve estar disperso na lactose, formando os tais agregados em lactose. Tá certo? Então, quando a gente olha por microscopia eletrônica e analisa essas amostras, a gente vê que há a presença de agregados, sim. A lactose é capaz de formar agregados cristalinos. Mas, se eu tento investigar a presença especificamente do zinco nessas amostras, eu não consigo identificar. Então, nessa potência aqui, que é relativamente alta, né, 3CH não é tão diluído assim, eu já não consigo detectar mais zinco. Ué, mas cadê as nanopartículas de zinco? O pessoal lá da Índia falou que na 200CH ainda detecta o ouro. Como é que a gente aqui não está encontrando nada? Né? E a gente continua, então, essas investigações pensando agora em análises térmicas, por exemplo. Será que há alguma diferença quando eu misturo o zinco na lactose? E a gente detecta, então, uma diferença significativa na entalpia de fusão dessas amostras. Então, se eu comparar a lactose pura com o zinco dinamizado em lactose e a lactose dinamizada, eu vejo que elas são amostras diferentes. Então, acontece realmente alguma coisa nesse processo de dinamização que vale a pena a gente estar investigando. E fazendo por estatística também, né, o PCA, que é uma estatística mais moderna que a gente tem, está aparecendo agora na nossa literatura, a gente realmente consegue identificar 3 grupos que são diferentes. Grupo de zinco, grupo de lactose e grupo de lactose dinamizada. Então, o que a gente mostra com isso? Que quando eu dinamizo a lactose, ela adquire propriedades específicas. Quando eu uso a lactose sem dinamizar, ela tem outras propriedades. E quando eu dinamizo o zinco na lactose, eu também produzo uma substância diferente. Então, realmente, essas substâncias são diferentes e a dinamização modifica as propriedades fisicoquímicas dessas amostras. Então, isso a gente consegue detectar. Se eu uso outras técnicas também, por exemplo, espectroscopia de Raman, que é uma técnica bem sensível também, consigo diferenciar os medicamentos homeopáticos entre si. E mostro que é possível detectar que essas ligações de hidrogênio e oxigênio que estão envolvidas nessa interação, né, do solvente com o ponto de partida, elas são diferentes se eu uso medicamentos diferentes. Então, nesse processo de dinamização, alguma coisa acontece e isso é variável em função do quê? Do ponto de partida que a gente utiliza. Por isso, a beladona 200CH é diferente da estafizagria 200CH. Então, quimicamente, elas podem ser até iguais, mas do ponto de vista de ligação, né, de interação, de agregados, elas são diferentes. E, provavelmente, esses agregados induzem respostas diferentes. Por isso, a resposta biológica também é diferente. Tá certo? Então, isso a gente, por espectroscopia de Raman, é outro exemplo também, onde é possível você diferenciar natro muriático de nus vômica. E aqui a gente trabalhando com 3 potências diferentes, 6, 12 e 30. Então, dependendo da técnica que a gente utilize, a gente realmente consegue identificar essas diferenças. Outra técnica que nos permite também avaliar diferenças entre as soluções homeopáticas é a termoluminescência. Também uma técnica super sensível e que nos permite verificar quando a gente compara, potências como a 3, a 5, a 7 e a 9 centesimal da mesma substância, a gente verifica que elas geram sinais diferentes. E elas geram sinais diferentes por quê? Porque no processo de dinamização você gera organizações diferentes que podem ser, então, identificadas por gráficos como esse. Bom, essas soluções são diferentes do ponto de vista físico-químico? São. Isso a literatura está bem clara em relação a isso. Então, eu não posso dizer que uma solução 9CH é igual a uma solução 7CH, mas elas não têm mais nada. Mas elas produzem respostas diferentes, porque elas, quimicamente, a gente consegue diferenciá-las como soluções diferentes. Mas o que é mais importante dessa história não é simplesmente a gente identificar essas diferenças físico-químicas. A gente está mais preocupado em entender como que essa homeopatia vai sensibilizar esse hospedeiro. Seja ele animal, vegetal, ser humano, né? De que maneira isso pode acontecer?
E aí a gente pode pensar em outros modelos também, né? Então, quando a gente pensa, a homeopatia é placebo? É. Homeopatia é placebo, é água mesmo. Ó. Eu diluo, não tem mais nada. Ela responde? Não, ela responde porque eu acredito em homeopatia, por isso eu vou me tratar com homeopatia. Então, vamos ver se ela realmente é placebo e vamos colocar isso em modelos que são isentos dessa influência. Que modelos são esses? Modelos de cultura de células, por exemplo. Então, são chamados modelos in vitro. Então, aqui não tem como eu saber dizer que a célula sabe que está tomando homeopatia. Ela não sabe que está tomando homeopatia, não sabe que está tomando água. A gente está simplesmente tratando essas células. E, normalmente, esses experimentos são feitos também em cego. Então, a gente prepara as soluções e ou numera, né, ou codifica e utiliza essas soluções nos vários experimentos. Então, vamos pensar assim, a homeopatia pode ser usada para câncer? O que vocês acham? Pode, né? Então, a homeopatia é uma medicina integrativa. Então, ela pode ser utilizada, e ela vem sendo utilizada de uma maneira bem interessante, em pacientes que têm câncer. Que medicamentos eu posso usar para o tratamento do câncer quando eu penso em homeopatia? Tem vários. E aqui, nesse trabalho, se utilizou justamente alguns desses medicamentos que tradicionalmente já vêm sendo utilizados para câncer. Carcinosino, que é um medicamento preparado a partir de uma biópsia de câncer. Conium maculatum, que é uma plantinha que é muito utilizada para câncer. Fitolaca e tuia, que também é de origem vegetal. Então, nesse trabalho, o que se fez? Se pegou medicamentos que já eram utilizados na clínica, tá? Medicamentos homeopáticos utilizados para câncer. Mas, no lugar de eu observar o resultado, o efeito clínico, eu fui atrás dos modelos in vitro. Então, células de câncer de mama foram tratadas com essas soluções, pelos modelos tradicionais que todo mundo utiliza quando está estudando novos medicamentos quimioterápicos. Então, os medicamentos homeopáticos foram submetidos aos mesmos modelos. Sendo que aqui os autores trabalharam com células de mama que não são tumorais, que é esse primeiro quadrante aqui, e células que são tumorais. O trabalho tem várias imagens, várias figuras, né? Depois eu vou deixar, se vocês quiserem, eu envio para vocês os artigos originais para vocês lerem no fim de semana, né? O fórum acaba hoje, né? Então, sábado, domingo, não tem nada para fazer, né? Então, vamos ler artigo, né? É bom, né? Para distrair. Então, um dos mecanismos que esse trabalho mostra que esses medicamentos são capazes de disparar é um mecanismo chamado apoptótico. Então, a apoptose é que a gente denomina de morte celular programada. Então, todas as nossas células fazem apoptose. É um mecanismo normal da gente de defesa. Né? Então, no lugar da gente dividir uma célula com uma informação genética errada e produzir uma mutação, que é uma questão que é prejudicial para o nosso organismo, o que essas células fazem? Elas se suicidam, elas se matam. Esse é o processo apoptótico. Então, é interessante que a gente tenha a apoptose acontecendo sempre, por quê? Porque a apoptose nos protege de futuras mutações. Mas o câncer, por alguma razão que a gente desconhece até os dias de hoje, o câncer deixa de fazer apoptose. Então, essas células, ao invés de se programarem para morrer, elas se dividem com um conteúdo errado. E, no momento que elas se dividem com uma informação genética errada, elas começam, então, o processo tumoral. Então, o sonho da indústria farmacêutica é descobrir uma droga que seja capaz de religar o processo apoptótico. Por quê? No momento em que eu faço isso, eu volto a ter uma defesa natural do meu organismo contra o câncer, certo? Então, as drogas que a gente tem atualmente, os quimioterápicos, o que eles fazem? Como que eles agem? Eles matam todas as células, inclusive o câncer, tá certo? Mas esse não é um efeito tão desejável. Óbvio que a quimioterapia tem o seu espaço e ela é eficiente, mas a gente conhece todos os efeitos colaterais da quimioterapia, não é? Então, ainda não estamos no tratamento ideal dessa doença. Então, investigar, por exemplo, o processo apoptótico induzido por determinadas drogas é bem interessante e é isso que vem sendo feito. E, nesse trabalho, o que os autores mostraram para a gente? Que os medicamentos homeopáticos são capazes de induzir apoptose.
Então, aquelas células que anteriormente não faziam apoptose, como é que eu vejo essa apoptose aqui? Esse monte de pontinho aqui, ó, nesse quadrante específico, são células apoptóticas, tá? Então, vamos ver aqui, vamos comparar a quantidade de pontinho que a gente tem aqui em relação aqui. Onde tem mais pontinho preto? Aqui ou aqui? Aqui. E aqui eu tenho uma região mais densa, né, de células, que seriam células normais. Células normais não apoptóticas. Nesse quadrante aqui, eu começo a ter células apoptóticas. Então, o que a gente observa? Que esse quadrante aqui vem aumentando esse número de pontinhos. Concordam? Eu estou forçando a barra para fazer vocês concordarem comigo. Vocês concordam comigo? Tem mais pontinho preto aqui do que aqui? Então, nesses pontinhos pretos, a gente tem a quantificação da apoptose. E essas células foram tratadas com o quê? Com os tais medicamentos homeopáticos que a gente mostrou lá no princípio. Então, o tratamento homeopático aumenta o número de célula apoptótica das células tumorais, mas não faz isso com as células normais. Como assim? Então, a homeopatia seria seletiva ainda para o câncer? Além de não ter nada, ela ainda é seletiva para o câncer. Ah, não é possível, né? Isso é muita forçação de barra. Eu não posso acreditar nisso. Ué, mas o trabalho está mostrando. Quando a gente faz a mesma coisa com outros medicamentos, esse já é um trabalho da gente, onde a gente estudou a Aveloz, lembram do Aveloz? O Aveloz, a Anvisa proibiu a gente usar Aveloz, porque disse que a Aveloz é muito perigoso, é cancerígeno, é tóxico. E a beladona não é tóxica, não? E a nus vômica não é tóxica, não? Por que implicaram com a Aveloz, né? E a gente não pode mais usar a Aveloz. Mas é uma planta que tem um potencial terapêutico maravilhoso. E nessa tese, foi uma tese de doutorado, a gente avaliou justamente os efeitos do Aveloz em células tumorais e células normais. Porque a gente também imaginava que essas respostas poderiam ser diferentes. E o que a gente viu? A gente viu uma resposta semelhante ao trabalho anterior, mostrando que realmente as células normais respondem diferente das células tumorais. Então, realmente, há um efeito sobre o metabolismo. Aqui a gente estava avaliando metabolismo glicolítico de células tumorais e células normais, e a gente viu que a resposta é diferente se a célula está em processo tumoral ou se a célula não tem um processo tumoral. Interessante, né? Quando a gente pensa em outros modelos também, esse trabalho aqui é lindo, vocês têm que pegar para ler. Esse é um trabalho lá da Índia também, mostrando um medicamento que é muito utilizado em homeopatia, que é a calcária carbônica. Ultra diluída, está na 200 CH. Então, não tem mais molécula nenhuma de calcária carbônica. O que sobrou da calcária carbônica foi o quê? A informação eletromagnética ou os clusters capazes de serem passados, né, de soluções para soluções. E olha só o que esses autores mostram, né? Que a calcária carbônica induz apoptose em células cancerosas de uma maneira que depende de um gene aqui que é super importante para o câncer, que é o gene P53, num circuito que é imunomodulatório. Lembra que eu mostrei lá no princípio? Um dos mecanismos de ação do medicamento homeopático é estimular o sistema imunológico. Então, a resposta é do hospedeiro e não do medicamento propriamente dito. E esses autores mostram exatamente isso, de uma maneira muito elegante, com experimentos de alto nível, numa revista que tem um índice de impacto excelente para a comunidade científica, mostra que há 2 passos principais para esse medicamento atuar. O primeiro é a ativação do sistema imunológico hospedeiro. E o segundo é a indução da apoptose, através de um circuito imunomodulatório dependente de P53, que é capaz também de diminuir a expressão de um gene, BCL2 e BAX, que é um gene que normalmente inibe a apoptose. Então, o medicamento homeopático, ele desbloqueia essa inibição. Então, se eu tenho um gene que agora é capaz de induzir a apoptose, eu religo o processo de apoptose. Então, o medicamento homeopático estaria atuando ao nível genético, disparando, então, uma resposta celular. Olha só, como pode uma solução 200 CH induzir um efeito desse? Maravilhoso, né? Então, quando a gente olha isso, o paper também tem vários resultados, mas tem alguns muito interessantes. Olha esse daqui.
tumor, tamanho do tumor. O tamanho do tumor, ou volume tumoral, quando eu não trato com nada, quando eu trato só com placebo e quando eu trato com calcária. São diferentes? Muita coisa, né? Então, quando eu trato com calcária, o volume tumoral é a metade daquele que é tratado por placebo. Então, homeopatia é placebo? Não, você pensa homeopatia é água? Homeopatia não é água, não. E aqui, por que o volume tumoral diminui? Porque boa parte dessas células se matam, entram em apoptose, fazem o suicídio celular, que é identificado aqui, ó, nesse quadrantezinho. Então, célula tratada com placebo não tem pontinho nesse quadrante. Célula que não é tumoral também não tem pontinho. Célula tumoral tratada com calcária aumenta o percentual em 40% de células apoptóticas. Quando a gente pensa também nas células normais, células T estão diretamente envolvidas com a resposta imunológica. Então, ter célula T ativa é muito bom para o hospedeiro. Então, o que a calcária carbônica faz? Ela restaura a capacidade proliferativa das células T. Então, células que não são tratadas com nada, ok, célula T funcionando. Quando eu pego e trato, quando eu olho o tumor tem célula T funcionando? Não. Tumor tratado com placebo tem célula T proliferando? Não. Mas quando eu pego o tumor e trato com calcária carbônica, a capacidade proliferativa da célula T é restabelecida. Então, com isso, a gente teria um mecanismo funcionando novamente de resposta celular e de recuperação desse organismo. Bom, isso a gente viu em quê? Em cultura de célula e em animalzinho de laboratório. Será que isso acontece também em ser humano? O que vocês acham? Capaz, né? E, de novo, olha a Índia aí fazendo bonito, né? Na Índia, a homeopatia, eu vou mostrar para vocês esses dados. Quem gosta de homeopatia tem que ir na Índia, que é uma realização. Faz bem para a gente demais ver como que a homeopatia é reconhecida na Índia como medicina de primeira escolha, que era o que a gente deveria fazer aqui também. A gente deveria tratar todas as doenças com homeopatia. Aquelas que não respondessem, a gente pensava na alopatia. Mas daria para resolver muita coisa só com homeopatia. E aqui a gente faz ao contrário, né? Primeiro a gente bombardeia com quimioterápico, com antibiótico, e depois a gente pensa, puxa, será que não dá para fazer uma coisinha mais natural, não? Porque eu degringolei com tudo agora, né? Baguncei tudo. Devia ser o contrário. E a Índia faz justamente o contrário. E eles, de tanto eles tratarem diferentes casos de câncer na Índia com sucesso, eles resolveram escrever, né, um relato de casos, com mais de 400 casos diferentes de câncer, e mandar para uma revista que é o Oncology Report, que é uma revista que não é de homeopatia, é uma revista de oncologia, relatando os casos de câncer que foram tratados com um protocolo Banerjee. Banerjee é uma família, é um sobrenome muito comum na Índia, igual o nosso José da Silva aqui, né? Todo mundo lá é Banerjee. Mas lá tem um protocolo Banerjee porque é de um médico homeopata que estabeleceu um protocolo de tratamento de câncer com alguns medicamentos homeopáticos. O que eles fizeram? Eles relataram isso tudo numa série de casos e mandaram para essa revista. E essa revista pediu que o Programa Nacional de Câncer dos Estados Unidos analisasse esse trabalho. Então, o National Cancer Institute é um dos mais famosos do mundo. E falou assim, estou com um trabalho aqui com um monte de maluco aí lá da Índia que trata uns negócios com mais aguinha lá e diz que funciona. Mas eu achei interessante, tem umas coisas aqui diferentes. Eu queria a opinião de vocês. E o National Cancer Institute analisou isso. E aí os medicamentos que foram utilizados, cáli carbônico, 200 CH. 2 gotinhas, 3 vezes numa semana. Ferro fosfórico, 3-DH, 2 tabletes, 2 vezes ao dia. Condurango, 30 CH, dose de 2 gotas e outros. Bom, e os tipos de câncer que eles trataram, principalmente, aqui o relato é principalmente de câncer pulmonar, tá? Enviaram imagens, então era um caso com registro de imagens. Então, se vocês olharem aqui com carinho, vocês conseguem ver uma mancha aqui nesse pulmão?
Então, isso aqui é o câncer diagnosticado por imagem. Ó, esse paciente tem câncer, tá? E está aquele aqui. Depois, por imagem, né, de ressonância, e depois por citopatologia, confirmando a presença de célula tumoral. Esses pacientes, então, esse aqui é só uma das imagens, né, do trabalho, foram tratados com aqueles medicamentos homeopáticos, naquele esquema, 3 vezes ao dia, 2 medicamentos intercalados. 13 meses depois, esse mesmo paciente que tinha essa mancha foi novamente radiografado. E onde está a mancha? Eu não mexi na imagem, tá? Não botei no Photoshop, não fiz nada. É a imagem original do paper. A imagem mostra que não tem mais tumor nesse pulmão. E 4 anos depois, né, que é o follow-up dos pacientes, foi feito por até 4 anos. Esse paciente continuou com cura completa. E no final desse trabalho, então, dos vários, mais 400 casos que foram relatados, o National Cancer Institute concluiu que a homeopatia é eficaz para o tratamento do câncer e ela deveria ser utilizada como medicina integrativa, pelo menos, né, para pacientes que têm câncer. Na Índia, ela não é utilizada como medicina integrativa, ela é utilizada como medicina de primeira escolha mesmo. Então, esses pacientes, na verdade, não foram tratados com quimioterapia. E você tem essa possibilidade de fazer lá. Isso lá. Por quê? Porque existem os hospitais de homeopatia que tratam esses pacientes dessa forma, exclusivamente com homeopatia. E isso vale não só para câncer, mas para doenças complicadas, como, por exemplo, tuberculose resistente a múltiplas drogas. Algum de nós teria coragem de ter um diagnóstico de tuberculose resistente a múltiplas drogas e se tratar com homeopatia? Será que a gente teria coragem? Como primeira escolha, hein? É muito peito, né? Mas eles fazem isso lá. Eles fazem e, por fazerem e por terem sucesso, eles começaram a registrar isso também. Então, esse é um estudo randomizado, ou seja, aleatório. As pessoas foram pegadas de maneira aleatória, todas com tuberculose resistente a múltiplas drogas, mais velho, criança, adulto, mulher, né? Então, randomizar é isso. Duplo cego. A pessoa que está tomando não sabe, quem está dando também não sabe. Tinha placebo também no estudo. E um dos braços da pesquisa era a homeopatia. Então, placebo, homeopatia e medicina convencional. Tá? Por acaso, quando o resultado dessa pesquisa foi publicado, eu estava lá nesse congresso no ano passado e estava saindo uma matéria também no jornal, no Sunday Times, mostrando que na Índia se trata tuberculose resistente a múltiplas drogas com remédios homeopáticos. E a reportagem falava assim, enquanto o mundo está preocupado em dizer que homeopatia é placebo, procurar mecanismo de ação, a Índia está usando homeopatia para tratar tuberculose resistente a múltiplas drogas com sucesso. E ponto. E use quem quiser, se não quiser também. Não estou nem aí. E esses resultados, então, foram publicados, né? E aqui é só uma dessas imagens do trabalho, mostrando, através dos exames radiológicos, que os pacientes que usaram homeopatia tiveram recuperação radiológica, comprovada por imagens, realmente, de maneira estatisticamente significativa, em relação àqueles pacientes que usaram apenas placebo. Então, esse é mais um dado assim, que choca um pouco a gente, né? A gente pensa, meu Deus, será que isso é possível realmente? Não só é possível, como está sendo feito de maneira bastante eficiente já há algum tempo lá na Índia. E esses são algumas dessas imagens dos pacientes, então, tratados com homeopatia após diagnóstico de tuberculose. Então, isso é o que a gente vem fazendo, pois não, na Índia, pois não. Como eles não fizeram comparação nesse estudo com uma droga padrão? Fizeram, não, tinha comparação com a droga padrão. Qual foi essa relação? Então, eles mostraram, a droga padrão tem efeito, realmente, só que tem uma série de outros efeitos colaterais também. E quando eles compararam com a homeopatia e o placebo, eles verificaram que a eficácia era bastante semelhante. Então, que valeria a pena estar aí nesse trabalho. Posso mandar depois para vocês. É difícil tu conseguir sequer submeter um Exatamente. Mas lá, na Índia, é interessante porque a população tem total confiança na homeopatia.
Então, se você chega lá com uma doença como tuberculose, câncer, e você fala, eu quero me tratar com homeopatia, não tem problema nenhum. Você vai para o hospital de homeopatia, tem cerca de 6 mil hospitais de homeopatia na Índia, para o tratamento de qualquer doença. E você tem o direito de se tratar só com homeopatia, se você quiser. Você não é obrigado a usar a medicina convencional. Então, há pacientes que fazem esse uso exclusivo da homeopatia e eles registram isso e comparam com aqueles que fazem uso da medicina convencional. Então, isso para eles é tranquilo, não tem, o que para a gente é muito... Caraca, eu jamais, com tuberculose resistente a me submeter a um tratamento homeopático, está louco. Mas isso para eles é a coisa mais natural do mundo. E eles registram isso e começaram a divulgar isso através das publicações. Então, é realmente uma coisa de chamar atenção. E a homeopatia está fazendo muito bonito lá na... A Índia está fazendo muito bonito na homeopatia. E tanto isso é verdade que isso se repercute em custos para o governo. Por que o governo está interessado na homeopatia? Porque o custo do tratamento homeopático é muito inferior. E pensa que na Índia a gente não tem 220 milhões de habitantes, como a gente tem no Brasil. A gente tem 2 bilhões de indianos, né? E quantos deles adoecem e quanto de medicamento você precisa ter, se você pensa em termos de medicamento alopático. Então, o tratamento tem um custo muito menor. E por isso que o governo está de olho nisso também. Então, lá, como no nosso país, também tem uma organização governamental, né? Uma organização ministerial. Como é que é no Brasil? Tem um departamento de atenção básica no Ministério da Saúde, onde a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares está instituída. Mas ela, de fato, existe? Ela completou 10 anos esse ano. A gente tem homeopatia dentro do sistema público? Tem médico homeopata? Tem medicamento gratuito? Não tem. E a homeopatia está com essa organização na Índia desde 2009. Menos tempo que a gente, 3 anos depois da gente. Mas ela, de fato, existe lá como uma instituição governamental. Então, existe um ministério, que é o Ayush, que trata da Ayurveda, da Yoga, da Unami, Siddha, que são práticas exclusivas lá deles, e da homeopatia. Então, para cada uma dessas práticas integrativas, que são as nossas PICs, existe um cônsul, que está diretamente ligado ao Ministério da Saúde, ou ao Ministro da Saúde. E esses líderes, né, de cada uma dessas práticas têm carta branca do governo para investir em pesquisa, para investir em hospitais, para investir em convênios e etc. E isso, de fato, acontece lá, diferente do que a gente vê aqui. Tanto é verdade que, no ano passado, saiu um artigo exclusivamente falando sobre isso. Como que a homeopatia está dentro do sistema público de saúde da Índia e que vantagens ou que avanços se conseguiu lá após a implementação da homeopatia para o tratamento de diferentes doenças. Então, a homeopatia cresceu em popularidade na Índia nos 10 anos para 57%. Ela está institucionalizada em 195 faculdades na Índia, com cursos de graduação e pós-graduação, 215 hospitais, mais de 6 mil hospitais públicos, ensaios clínicos, a gente vê pesquisa básica, organização de congressos, tem uma revista científica bancada pelo governo, que divulga esses trabalhos científicos, tem laboratórios industriais e farmácias de homeopatia espalhadas pela Índia toda. Essa é a revista científica, que é o governo quem paga, é o governo quem sustenta, e esses são os congressos que eles organizam, são congressos para 2.500 pessoas. Esse que a gente teve esse ano, a gente teve a alegria de estar lá, nós éramos, acho que 5 brasileiras, né, Lu? Participando do congresso. Parecia, assim, um auditório da ONU, com plaquinha UK, Índia. Então, uma coisa assim gigante, com uma amplitude muito grande, e todo mundo participa de uma maneira bem interessante. A Índia tem a sua farmacopeia homeopática também, como a gente também tem, só que a deles já está na 10ª edição e a nossa ainda está na 3ª. Então, aí a gente vê como que a gente está andando, né? Puxa, mas a Índia, né? É a Índia, né? Para vocês verem. Ups, fiz besteira. E os ensaios clínicos também, existem centros de pesquisa em homeopatia, exclusivamente para estudar homeopatia. Por isso, esses trabalhos estão saindo agora de uma maneira bem marcante na literatura. Lá tem uma coisa muito legal também, que já teve aqui no Brasil, a botica homeopática, né?
Então, a família pode comprar uma botica com 12 medicamentos, 20 medicamentos, né, para o tratamento de doenças as mais variadas. Tem a linha infantil também, isso aqui não é permitido no Brasil, porque a Anvisa não permite que se coloque nenhuma imagem, nenhuma caixa de medicamento nossa pode ter imagem, mas lá pode. Então, eles associam a linha pediátrica às doenças do dente, febre. Então, tem a linha homeopática pediátrica e tem a de adulto. Tem até Viagra homeopático, foi engraçado. Excite era um medicamento. Eu falei, que interessante, vou levar para a mulher de um amigo meu que está com... Né? Leva sim, é muito bom, mas vai levar só um, leva mais, você pode precisar de mais. Então, tem medicamento para tudo que a gente pode, mas muito interessante. Tem lá o farmacêutico dentro da farmácia, né, que orienta, e você pode encontrar, então, uma linha bem diferenciada. E a Índia vem fazendo trabalhos em diferentes áreas. Olha só, a gente começou a ouvir falar em chikungunya, né? Agora há pouco tempo, né? Por causa da Zika, chikungunya, não tinha essas desgraças aqui, né? Mas a Índia já trabalha com isso já desde 2009 e já utiliza a homeopatia no tratamento dessas doenças. Então, Kerala é uma região da Índia que tem muito mosquito e tem muito chikungunya também. E eles estão, já desde 2009, fazendo uso da homeopatia para o tratamento dessas doenças. E a gente começou a usar esses protocolos de chikungunya da Índia, lá na nossa faculdade, na nossa farmácia, e as respostas são super bacanas. Então, vale a pena realmente a gente estar pensando nesses medicamentos. E o medicamento que eles elegeram foi Brionia alba, para o tratamento da chikungunya. Brionia alba, de 6 até 30 CH. E aqui, lá na nossa universidade, a gente começou a incluir também Rus tóxica para o tratamento das dores articulares. E as respostas estão sendo maravilhosas. Então, esses são alguns desses relatos, né, e a possibilidade da terapêutica, né, que a homeopatia possui. E, pensando em estratégias, né, de como disseminar essa homeopatia em diferentes áreas, né, também por iniciativa do governo da Índia, eles estão incluindo a homeopatia dentro do BRICS. Né? Então, o BRICS envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? South of Africa. Então, esses países, por iniciativa do governo indiano, eles nos convocaram para esse congresso nesse ano e a gente criou, então, dentro do grupo do BRICS, a gente incluiu a homeopatia. E agora, a partir, provavelmente, ainda desse ano, a gente vai começar a trabalhar algumas dessas doenças dentro dessa perspectiva do BRICS. E a doença que eles estão mais interessados, esse é o cônsul de homeopatia, é o Dr. Manchanda, a doença que eles estão mais interessados é chikungunya, zika e dengue, né? São as 3 que eles mais têm interesse em desenvolver projetos, né? Então, eles procuraram a gente lá na universidade e a gente começou um convênio para o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento dessas doenças, né? Mas a gente pode pensar isso para outras possibilidades também. Pensar também em outras parcerias, e isso a gente vem tentando fazer também, e a gente iniciou também uma com o governo suíço. Por que a Suíça também é um exemplo de homeopatia? Porque também, desde 2009, a Suíça criou uma lei, né, governamental, instituiu o uso da homeopatia dentro do sistema público de saúde. Como uma exigência de quem? Como uma exigência da população. Então, a população foi às ruas e foi até o governo e falou: a gente quer as práticas integrativas dentro do nosso serviço público. Não está só a homeopatia, não. Também está a medicina tradicional chinesa, a fitoterapia e a antroposofia. E a medicina neural, que é uma outra terapia que aqui no Brasil quase não se fala, mas que existe muito na Europa. Então, lá existe essa iniciativa também governamental de apoio, e a homeopatia está instituída dentro dos hospitais públicos. Então, o cidadão paga pelo seu plano de saúde e tem direito também de incluir as práticas integrativas nesse atendimento. E no ano de 2013, a gente fez um congresso lá na nossa universidade, que eu vou convidar vocês para o ano que vem irem lá conosco. Se Deus quiser, vamos estar fazendo o nosso dia 12 e 13 de julho. E essa galera da Suíça já confirmou que vai estar lá com a gente. Save the date, por favor. Bloqueiem as agendas.
E nós vamos estar lá. Então, no ano de 2013, a gente convidou o Dr. Stefan Baumgarten, que é um dos pesquisadores de lá, a Maria Olga também, e realizamos esse congresso. E desse congresso saiu uma nova colaboração internacional para a gente estudar uma plantinha que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é o Viscum album. Então, o Viscum album ele tem um uso antroposófico, a antroposofia também é uma prática integrativa e complementar, e também tem um uso homeopático. E o Dr. Stefan me propôs, então, um projeto de pesquisa para o estudo da metabolômica do Viscum album, considerando diferentes preparações. Um desafio muito grande, e eu encarei esse período lá, de julho até setembro, voltei no domingo passado, desse período de estágio. E tive a oportunidade, então, de trabalhar com essa planta. Então, o Viscum album é também uma planta que, pelo uso antroposófico, é para uso antitumoral, né, para o tratamento de tumores, e foi desenvolvido por Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia. Não sei se vocês já ouviram falar, né? E o Rudolf Steiner teve essa sacação de usar o Viscum album para o tratamento do câncer por observação. Então, o Viscum album ele é uma planta dita parasita, né? Então, ele não cresce sozinho, ele depende de um hospedeiro para se desenvolver. Então, há uma semelhança com a doença, com o câncer, né? O câncer também depende de uma célula hospedeira, ele suga essa célula hospedeira e, a partir disso, então, ele se desenvolve. Então, por analogia, ele começou a testar o efeito antitumoral dessa planta. Então, existem plantas hospedeiras como o male, né? Que é a macieira, né? Então, a macieira está lá bonitinha, dá o fruto dela e o Viscum está lá crescendo junto com ele. E outras, como pinheiros gigantes, né, como esse, né, onde o Viscum album cresce. Então, a gente fez uma série de coletas. Aqui era um vídeo, mas não vai passar, porque eu esqueci de trazer o outro arquivo. E, a partir dessas coletas, então, a gente preparou essas amostras, tanto para pesquisa antroposófica, quanto para pesquisa homeopática, né? Então, foi uma outra parte do projeto, onde a gente trabalhou com algumas espécies de Viscum album. Então, essas são as preparações que a gente fez e as análises que a gente seguiu à frente com esses materiais. Então, a partir dessas parcerias, então, com outras universidades também, essas caracterizações estão sendo feitas. A segunda parte do projeto era preparar as tinturas mães homeopáticas. E isso foi o que a gente fez. E agora eu trouxe na minha mala 5 diferentes tinturas mães homeopáticas, e agora a gente vai prepará-las também por dinamização e vamos ver as respostas. Já antecipando, né, as respostas em culturas de células são muito boas, então o uso do Viscum album realmente para câncer é muito eficiente. Esse gráfico mostra isso, as várias amostras em relação aos respectivos controles. Então, a atividade antitumoral tanto do Viscum homeopático quanto da preparação antroposófica é indiscutível e realmente vale a pena ser investigada. E quando a gente pensa também em outras linhagens, esse já é um trabalho que a gente já está realizando lá na nossa universidade, de uma aluna de mestrado minha, em colaboração com um grupo lá da Suíça, mostrando realmente o efeito das várias preparações homeopáticas sobre as células tumorais. E quando a gente compara os vários hospedeiros também, né, que são esses aqui, onde a gente preparou 5 diferentes hospedeiros, com outras preparações, a gente vê que a resposta também é diferente. Então, são dados assim, bem recentes que a gente está agora trabalhando para publicação, né? E quando a gente pensa só no uso antroposófico, né, são vários os trabalhos também que aparecem. Então, para o uso antroposófico, principalmente câncer de pâncreas, mama e próstata, eles estão obtendo resultados muito significativos com a antroposofia também, com o uso do Viscum album. Então, esses são alguns dos trabalhos que vêm saindo aí na literatura sobre Viscum album e câncer, uso antroposófico e uso homeopático. E na Suíça também a gente tem outras possibilidades também, e a gente vê outros trabalhos sendo produzidos. Então, a Universidade de Berna, que é uma universidade bem bacana que tem lá, tem uma linha específica também para a homeopatia.
olhando para o lado farmacêutico, né? Então, uma das formas mais utilizadas em homeopatia são os glóbulos, né? E existe uma linha, então, de pesquisa lá em Berna, especificamente sobre diferentes glóbulos, estabilidade, técnicas de impregnação, que é comandada por essa pesquisadora aqui, a Ursula Wolff, com quem a gente também está tentando paquerar uma parceria para fazer esse intercâmbio também com alunos e desenvolvimento de projetos. Então, dentro da Universidade de Berna, existe um centro de práticas integrativas e complementares, onde trabalham 4 pesquisadores. Então, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. Esse é o hospital público da universidade, que tem um andar só dedicado às práticas integrativas. Então, o paciente tem essa possibilidade também de optar por esse tratamento, né? E há um prédio, então, dedicado à parte da pesquisa. E os trabalhos que são expostos, né, dentro da universidade, os alunos são envolvidos dentro da medicina, mostrando os diferentes usos da homeopatia para as mais variadas doenças, né? Então, para a gente ver como que essa disseminação realmente está acontecendo e o quanto isso é importante para a evolução do conhecimento científico com homeopatia. E no Brasil, a gente pode dizer que isso também já está bem avançado, com os grupos liderados pela professora Leonie, os grupos liderados pela Dorli e pela Caro, onde eles mostram, de novo, aquela primeira ideia, né? Aquela primeira... Como é que está meu tempo? Acabou, né? Não. 3h20? Até amanhã. Até amanhã. Então, mostrando que os medicamentos homeopáticos ativam as células macrofágicas. Esse trabalho é lindo, porque mostra, em cultura de células mesmo, olha como o macrófago fica quando é estimulado pela homeopatia, né? Então, mostrando aquela linha de ativação, de produção de citocinas e etc. Então, esse grupo lá do Paraná vem publicando trabalhos de primeira linha, mostrando que os medicamentos homeopáticos estimulam células sanguíneas e essas células, então, estão envolvidas com a resposta celular. O grupo da professora Silvana, lá na Estadual de Maringá, aqui pertinho de vocês, também vem trabalhando muito na linha de bioterápicos. Já ouviram falar nos bioterápicos? Então, medicamentos preparados a partir de materiais biológicos. E a Silvana vem mostrando a eficácia do tratamento homeopático para o tratamento de doença de Chagas. Então, a partir do preparo do próprio parasita, né? Então, você pega o Trypanosoma cruzi e o prepara de maneira homeopática e observa a resposta celular. Na área da odontologia, né, a gente já tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos. Então, a doutora Leila Mourão, lá no Rio de Janeiro, acabou de defender o doutorado no ano passado, e a gente abriu agora uma nova linha de homeopatia na odontologia. Então, a gente já está com alguns alunos se interessando sobre o uso da homeopatia. Esse é um dos trabalhos que ela publicou no doutorado dela, mostrando como que a homeopatia pode aumentar a qualidade de vida de pacientes com periodontite crônica. Um trabalho bem interessante que ela vem desenvolvendo. E esse é o nosso grupo lá na UFRJ, com os quais a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos. Essa linha de bioterápicos é uma linha que a gente vem se dedicando bastante, porque é a possibilidade de desenvolvimento de novos medicamentos, né, principalmente para essas doenças para as quais a gente não tem tratamento, como dengue, chikungunya, zika, né, e outras, né? Então, os bioterápicos, na verdade, têm uma aplicação bem clara na literatura, né? A gente já vê trabalhos para hepatite, para doença de Chagas, para H. pylori, né? Tratamento de úlceras, e para doenças fúngicas, como os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, e, mais recentemente, para o tratamento da gripe também, né? Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu lá na nossa universidade a partir do vírus influenza. Então, bioterápicos é uma possibilidade, né, que a gente costuma dizer, tratamento de antigas e de novas doenças com a própria homeopatia. Então, o uso de bioterápicos está previsto na nossa farmacopeia homeopática, né? E há uma técnica para a gente utilizar ou preparar esses medicamentos.
e a gente precisa seguir, obviamente, todos os cuidados, né, de boas práticas, porque a gente está trabalhando com micro-organismos, né, patogênicos, e a gente faz isso. Então, quando a gente prepara, por exemplo, o bioterápico de vírus influenza, a gente precisa trabalhar em condições ascéticas. Os vírus influenza, eles proliferam dentro de ovo de galinha, então a gente precisa inocular os ovos de galinha com esses vírus, e depois que eles produzem essa massa viral, a gente purifica essas preparações, isola essas partículas e submete essas partículas à preparação homeopática. E, a partir, então, do processo de diluição e dinamização, a gente produz, então, os bioterápicos de influenza, por exemplo, que é o exemplo aqui desse slide. E a gente consegue comprovar a eficácia desses medicamentos em modelos in vitro. Então, esse foi um dos trabalhos que a gente apresentou. De novo, mostrando que a resposta é sob o hospedeiro. Então, quando a gente estuda o efeito antiviral do medicamento homeopático, a gente não vê resposta nenhuma, porque ele não age sobre o vírus. Mas, quando a gente infecta o macrófago e trata o macrófago com homeopatia e depois o infecta com vírus influenza, o que a gente vê? Que o macrófago responde de uma maneira muito mais eficiente quando ele é pré-tratado com homeopatia. Então, isso indica para a gente, de novo, né, a via imunomodulatória da homeopatia em culturas de células. E quando a gente faz a mesma coisa em ser humano, o que acontece? A resposta também aparece. Então, esse projeto, ele evoluiu, então, até o ensaio clínico, né, onde a gente trabalhou com... Está difícil aqui de eu me entender. A gente trabalhou com 600 crianças dentro do programa de estratégia de saúde da família. Foi um estudo também cego, randomizado, placebo-controlado. E a gente submeteu, então, essas crianças a 2 estratégias. 2 grupos, ou 200 crianças, né, 200 aqui e 200 aqui, receberam os medicamentos homeopáticos, tá certo? Como prevenção da gripe. Um desses medicamentos foi o que a gente desenvolveu lá na nossa faculdade, que foi o que a gente denominou de Influbio, que foi o nome que a gente deu. Influ de influenza e bio de bioterápico. E a gente comparou o efeito profilático desse bioterápico com um outro medicamento que já era utilizado na clínica para prevenção de doenças respiratórias. E fizemos, então, a comparação desses 2 medicamentos com quem? Com o placebo. Então, o paper, na verdade, tem outras imagens, mas nesse daqui a gente quantifica o número de episódios de gripe e de doenças respiratórias que as crianças que participaram da pesquisa apresentaram ao longo de 1 ano. Tá certo? Então, o que a gente vê? Que as crianças que receberam homeopatia tiveram cerca de 3 vezes menos episódios de gripe e de doenças respiratórias agudas em relação àquelas que utilizaram placebo. Então, valeria a pena a gente incluir a homeopatia como uma prevenção da gripe? Valeria. Então, na época, por exemplo, do inverno, esse projeto ele foi feito assim. Lá no Rio de Janeiro, no Brasil não tem inverno, no Rio de Janeiro menos ainda, né? Mas em Petrópolis, que é uma cidade de montanha, em junho a temperatura cai. Parece inverno, sabe? Então, o que a gente fez? Em maio, a gente foi lá para Petrópolis, selecionou as crianças, né, nos critérios de exclusão, fizemos tudo aquilo que é exigido, né, comitê de ética, etc., etc., e demos para essas crianças as soluções, no mês de maio. Pensando no quê? Bom, se o efeito for profilático, em junho, quando o inverno chegar, eles devem ter menos gripe do que tinham no ano anterior. Né? Então, a gente comparou os prontuários do ano anterior com os daquele ano, e considerando 1 mês antes da chegada do inverno. E depois de maio, suspendemos todos os medicamentos e acompanhamos aquelas famílias mês a mês durante 1 ano. Então, o projeto foi de 2009 até 2010. Começou em maio de 2009, terminou em maio de 2010. E, no final, a gente contabilizou todos esses dados. Então, a análise estatística também dos dados foi feita em cego. Então, a gente levou os resultados que a gente coletou dos prontuários, em cego também, porque a gente não sabia quem eram as amostras, só
Desculpa, só eu sabia quem era placebo e quem era homeopatia. Entregamos para uma pesquisadora na Fiocruz e pedimos que ela fizesse a estatística dos dados. E foi esse, então, o resultado que a gente obteve. Só para mostrar assim, que a gente também estava isento dessa análise, né, para não dizer que, puxa, mas você queria muito que desse certo. Eu queria que desse certo, né? Mas eu não ia influenciar a pesquisa de maneira que pudesse comprometer os resultados. E os resultados apareceram. E foi interessante porque, depois que a gente fez essa pesquisa com as crianças, estava acontecendo logo depois a epidemia da gripe suína. E as grávidas não podiam usar Tamiflu, né, que era o medicamento do Ministério da Saúde. E aí a Secretaria de Petrópolis convocou a gente e falou assim, eu sei que você tem um trabalho de homeopatia na prevenção da gripe com crianças aqui da minha cidade. Ah, é verdade. Então, agora eu quero que você faça para as grávidas. Ih, caramba, para as grávidas? Porque as grávidas não podem tomar Tamiflu. E eu não quero que elas fiquem gripadas. Você topa? Eu topo. Desafio comigo mesmo. E ela selecionou 1.800 grávidas dentro do Estratégia de Saúde da Família, tomaram os nossos medicamentos que a gente desenvolveu. E deu um rebuliço danado na cidade. Saiu no jornal. Só não foi para a página policial, graças a Deus. Mas saímos no jornal, todo mundo... Entrevista. Aí teve uma das entrevistas que essa daqui foi muito... Era uma... A gente sentada assim na mesa e um monte de repórter, meu Deus, agora a gente vai ser queimado na fogueira, né? Esse bando de bruxa querendo tratar grávida ainda por cima, o que vai ser da gente? E eu lembro que um repórter perguntou para a gente assim, você não tem medo de estar fazendo isso, não? Oferecendo medicamento que está em teste para grávida, e se uma dessas crianças nascer sem perna, sem cabeça, sem dedo? Como é que você vai dizer isso? Como é que você vai dormir depois? E eu falei assim, ai, meu Deus, e agora? E aí eu, respirei fundo e falei, olha, a homeopatia é uma medicina consagrada, já tem mais de 200 anos. Não tem nenhum relato de teratogenesia induzida por homeopatia. Eu garanto para você que nenhuma criança vai nascer sem pescoço, sem perna, sem dedo. Mas, apertadinho, e se nascesse sem dedo, sem perna? A culpa ia ser de quem? Da doida que deu remédio de pesquisa, né? Que era a pergunta, como é que você vai dar um negócio para grávida ainda por cima? Né? Falei, mas é água, é placebo, não tem problema. Não vai ter efeito nenhum. Mas eu fiquei morrendo. Olha, gente, eu fiquei com muito medo. Meu Deus, se nasce alguma criança sem perna, sem cabeça, a culpa vai ser da homeopatia. E eu vou ser queimada na fogueira, lógico, né? Mas foi muito legal o projeto. Eu me lembro que, no final, a gente, fazendo o treinamento dos agentes de saúde da família, teve uma que perguntou assim para mim, esse medicamento é só para grávida? Só grávida que pode tomar? Eu falei, por enquanto só as grávidas, porque foi a determinação da Secretaria de Saúde. Não tem problema, vou resolver isso essa noite. Amanhã venho pegar meu remédio. Vou ficar grávida essa noite, que eu não quero ter essa doença. Foi muito engraçado, muito bacana. E a resposta, nenhuma criança sem dedo, sem perna, sem cabeça. E nenhuma grávida teve gripe suína. Olha só, doideira, né? E tomaram os bioterápicos na 30CH, ou seja, não teria mais partícula nenhuma, né? E a prevenção da gripe foi mostrada lá. Líquido, em líquido, eles tomaram em gotas. E aí, quando a gente comparou os custos, né? O nosso medicamento, a produção do medicamento, a parte da pesquisa realmente é cara. E a gente ganhou um projeto internacional para fazer, foram 34.100 euros que a gente ganhou para o desenvolvimento do medicamento e purificação do vírus, blá, 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 blá. Mas depois que a solução estava pronta, e a preparação em si, a diluição, o processo vidro, líquido, blá, 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 né, o que a gente usa na farmácia, a preparação em si custava R$ 3,87. E quando a gente comparava com a caixa de Tamiflu na época era R$ 120 em 2009. E a gente falou, puxa, por que não, não se distribui isso para todo mundo, né? E a gente pode se beneficiar disso. Em termos de custo, não dá nem para comparar. E a eficácia estava comprovada. Por que a gente até hoje não tem ainda, né, homeopatia na prevenção da gripe? Aí é uma questão para a gente pensar. Bom, isso a gente comprovou também nos animaizinhos, também o mesmo estudo, né, mostrando o efeito dos medicamentos nos animais. Esse trabalho saiu agora para a publicação, mostrando que também os animais se previnem da infecção do vírus quando a gente os pré-trata com homeopatia, dando homeopatia na aguinha de bebê deles. Então, a gente pinga a homeopatia lá, eles bebem à vontade, quanto eles quiserem, e depois a gente avalia os efeitos. E as conclusões mostraram
realmente que é possível você prevenir a infecção viral também em modelos animais, utilizando os bioterápicos. Hã? É psicológico. É efeito totalmente psicológico. E foi tudo fé, realmente. Porque foram ratos da igreja messiânica que a gente utilizou para essa pesquisa. Então, esse era um critério de inclusão, ter fé. Né? E assim a gente pode seguir adiante com outros projetos, como bioterápicos de Cândida. Esse é um outro trabalho que agora a gente está evoluindo para essa parceria na Índia. Eles querem levar esse medicamento para o tratamento de candidíase vaginal. Provavelmente vai ser a tese de doutorado da Fortini para o ano que vem. Esses medicamentos já estão prontos e a gente está paquerando essa possibilidade com eles lá. Porque lá o N é gigante, né? Então, problema de N na Índia não tem. Então, a gente tem a vontade e, além de ter a vontade, a gente tem o apoio do governo para estar fazendo isso. Diferente daqui, né? Que aqui a gente tem os medicamentos, mas para fazer um ensaio clínico é isso. Eu lembro, para aprovar o ensaio clínico das crianças, me chamaram lá no comitê de ética, falaram assim, você fazer isso com as crianças? Coitada das crianças, tomar esse negócio. Eu falei assim, mas é placebo, qual o problema? Dar placebo para as crianças? Elas não têm doença. E outra, o que se faz para prevenir gripe em criança? Agora a gente faz a vacina. Mas naquela época não tinha nem vacina, só dava vacina para velho, para idoso. Criança não fazia nada. Agora a gente já previne criança de gripe. Então, se eu fizer nada e fizer homeopatia, não estou sendo antiética, estou? Não vejo problema nenhum. Realmente, isso é água mesmo, né? Dá mais água para as crianças que está tudo certo. Mas a gente é todo o tempo questionado, né? Pô, vai fazer isso? Que absurdo fazer isso. Que a pessoa pensa que está tomando um medicamento e está tomando água, porque a homeopatia é água. Né? E na Índia a gente já não tem esse problema, porque a gente pode tratar até tuberculose resistente a múltiplas drogas com homeopatia. Então, para quem, né, é uma realização para a gente. Né? Então, esses trabalhos também com bioterápico de Candida albicans, mostrando os efeitos em cultura de célula, mostrando que o medicamento diminui as taxas de respiração celular quando a gente compara com a água dinamizada e quando a gente compara com outros medicamentos. Então, esse é um dos modelos que a gente está trabalhando também, pensando na possibilidade de utilizar esses medicamentos na prevenção de infecções fúngicas de repetição. Essa é a ideia geral do projeto. Mas, quando a gente pensa em potencial terapêutico de nosódios, não para de surgir assim, possibilidade da gente trabalhar com homeopatia. Né? Então, doença de Chagas, malária, zika, leishmaniose, uma doença, né, horrorosa. Eu lembro que agora, quando eu tive nesse meu estágio lá na Suíça, e eu comentando sobre a leishmaniose, e eles perguntaram, leishmaniose? Ainda existe essa doença? Mas isso não foi erradicado? Isso já foi erradicado há mais de 30 anos. Eu falei, na Europa, né? O Brasil é endêmico. Assim, meu Deus, como é que pode? Para você ver como a gente está atrasado. Né? Então, isso para a gente, para país pobre, Índia, Brasil, é enorme, né, o potencial. E aí a gente pensa em outras possibilidades, como o uso de homeopatia para pacientes dependentes de nicotina. Então, esse é um projeto também que a gente ama de paixão. Né? Então, a gente já está fazendo esse projeto já há 3 ou 4 meses, de maneira ainda como projeto piloto, né? Onde a gente vem trabalhando esses pacientes que querem parar de fumar com medicamentos homeopáticos. E como é que a gente prepara esses medicamentos? Na verdade, a gente faz o produto da combustão do cigarro. Então, tem um equipamentozinho, um isomaker, que foi doado por uma farmacêutica muito querida, a Mafalda, que nos doou esse equipamento. E a gente fez a versão Tabajara, porque quando a gente não tinha dinheiro para comprar o equipamento, depois que a Mafalda falou, ai, Carla, eu compro para você, que pobreza, com R$200. Eu não tenho R$200. Eu estou fazendo com garrafa PET, está funcionando também. Não, mas eu vou comprar para... E doou para a gente o isomaker para a gente fazer. Mas a gente já tinha feito a versão Tabajara, que é o pulmão artificial usando garrafa PET, onde o cigarro é colocado aqui e o produto da combustão dele, que é a fumaça, é extraído em água. E depois que ele é totalmente extraído, a gente, então, solubiliza em álcool. Então, ele sai assim, nessa corzinha, né? E, ao final da combustão, ele é aquele amarelinho. Dependendo da marca do cigarro,
a coloração é diferente, assim como a composição também é diferente, né? Então, quando a gente analisa as várias amostras, né, o que tem naquela fumaça que a gente extraiu? 97% da composição dela é nicotina. Então, essas soluções são preparadas homeopaticamente e a gente impregna glóbulos na 6CH e oferece para o paciente. Então, a posologia é, toda vez que tiver vontade de fumar, chupa uma bolinha de glóbulo, ao invés de fumar. E vai registrando quantos glóbulos você está usando ao longo do seu tratamento. E a gente coleta, então, essas informações e os efeitos também que esses pacientes têm. Alguns têm náusea e não querem mais fumar, outros param de tomar o medicamento porque querem voltar a fumar, né? Então, a gente tem respostas variadas, mas há um efeito aí interessante e é um projeto que a gente tem interesse porque o tabagismo é um problemão dentro do Ministério da Saúde também e tem verbas específicas voltadas para o tabagismo, que a gente está meio que de olho, embora a gente não tenha conseguido nada ainda com o Ministério da Saúde. E pensando ainda também em farmácia, né, projetos de estabilidade. Então, assim como lá na Suíça eles estão interessados na questão dos glóbulos, a gente aqui também tem uma discussão interna muito grande sobre validade, né, de medicamentos homeopáticos. Então, lá na Europa, os glóbulos têm validade de 10 anos. E eles querem estender para 20 anos. Então, eles me propuseram fazer esse projeto com a Universidade de Berna. A gente gostaria de aumentar esse prazo de validade dos glóbulos, porque a gente acha que 10 anos é pouco. Eu falei assim, caramba, o nosso tem 2 anos, a gente já está numa brigaiada danada, né? Então, a gente, como farmacêutico, também pode estar contribuindo nessa área com estudos de estabilidade. Então, esse é um projeto que a nossa Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas patrocinou, pensando nessa questão da estabilidade de medicamentos. E a gente fez isso, então, comparando as embalagens tradicionais de homeopatia, que são vidro, e pensando na possibilidade da gente usar outros tipos de embalagem, como PET. Será que valeria a pena? Ao invés de eu dispensar em vidro, dispensar em PET? Será que a estabilidade do medicamento é igual? Então, nós comparamos essas dois tipos de embalagem e submetemos aos estudos de estabilidade em câmaras climáticas específicas e avaliamos isso. A instrução normativa exige que a gente faça essa avaliação por 2 anos. Então, esse estudo acabou de terminar agora, em setembro. A cada 3 meses, a gente coleta amostras. Essas amostras ficam estocadas na nossa farmácia e também nas câmaras climáticas e a gente compara a estabilidade de uma e da outra. E os dados vêm mostrando até agora que não há diferença em questão de estabilidade quando eu estoco em vidro ou em PET. Mas há outras questões que a gente precisa observar, e uma das que eu estou preocupada, que o que a gente precisa investigar ainda, é se, quando eu estoco em PET, em solução hidroalcoólica, se eu extraio os fitalatos do plástico, né? Essa é uma preocupação que a gente está agora tendo também, porque em termos de estabilidade pH e outras análises que a gente fez, né? Densidade, índice de refração, controle microbiológico, nada disso deu diferença quando a gente compara vidro e plástico. Mas a gente não investigou a questão dos fitalatos. Então, essa é uma questão que a gente quer investigar agora para saber se realmente vale a pena. Em termos econômicos, a diferença é pequena. Não há muita diferença entre PET e vidro. Mas, talvez, para o paciente, né, a preferência pelo plástico, pela facilidade, por não quebrar e etc. Então, são questões que a gente ainda pode pensar assim dentro do âmbito farmacêutico. E a gente tem aí alguns desafios que também a gente precisa vencer, né, com a homeopatia e com as PICs de uma maneira geral, né? Um deles é introduzir as PICs dentro dos meios científicos. Não é fácil. Não é fácil só no Brasil. Também não é fácil fora do Brasil. Então, ainda há muito preconceito em relação a essas práticas, principalmente quando a gente pensa nas questões que envolvem a indústria farmacêutica, principalmente. Há muita pressão em relação a isso. Isso é verdade mesmo. Mas não há outra maneira da gente evoluir nesse conhecimento científico se a gente não fizer isso através das universidades. Então, introduzir a homeopatia e as práticas integrativas como linhas de pesquisa dentro do meio acadêmico é muito importante para o crescimento dessas práticas. E
para isso, eu preciso também ensinar aos nossos estudantes de graduação os conceitos que envolvem a homeopatia, a antroposofia e as práticas integrativas de uma maneira geral. Então, o estudante de farmácia, de odonto, de veterinária e medicina precisa receber esse conhecimento dentro da graduação. Ele não pode só receber isso depois como pós-graduação. É direito dele ter acesso a esse conhecimento. E a gente vem batalhando muito por isso lá na nossa UFRJ. Estimular as pesquisas em homeopatia, estimular os órgãos de fomento a financiarem as nossas pesquisas. Até hoje, eu já tenho quase 10 anos que eu trabalho com homeopatia dentro da universidade, eu só ganhei um projeto de pesquisa para desenvolver esses projetos, que foi um projeto internacional. Já pedi ao CNPq e à FAPESP, nunca conseguiram, porque nunca alcança o nível científico que as nossas agências acham que precisa ter, né? De novo, dentro do estigma da homeopatia e outros que a gente conhece. Então, é difícil a gente fazer pesquisa com qualidade sem dinheiro. E a gente vem tendo que vencer essa barreira também. Criar pós-graduações que estimulem esse crescimento, né? Formar recursos humanos. Então, é preciso que haja farmacêuticos homeopatas para assumir essa área dentro do serviço público também. Quando essa PNPIC sair do papel e as farmácias realmente estiverem presentes dentro dos hospitais públicos, quem vão ser os farmacêuticos que vão assumir essas farmácias? Se eles não têm conhecimento, né? Então, a gente precisa estar ensinando isso dentro das nossas faculdades. Realizar estudos multicêntricos e procurar parcerias, né? Já que não sai aqui do Brasil, vamos lá para fora e vamos tentar ampliar essa rede, né, de pesquisa pelos países que desenvolvem as práticas integrativas. E são vários. Essas possibilidades existem realmente e estão muito abertas para a gente, porque o Brasil realmente tem um apelo bem interessante também na área da pesquisa. Para fechar, a homeopatia é uma ciência relativamente nova, 220 anos. Eu costumo brincar, a homeopatia é um bebê. Compara a homeopatia com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura. A gente é recém-nascido. Então, a gente tem muito ainda que entender, muito que investigar, muito que desenvolver, né? Mas o potencial terapêutico da homeopatia é enorme e ele vale a pena por si só, né? Já vale a pena a gente estar investigando. Aumentar a qualidade das nossas pesquisas, fundamental. A gente precisa produzir trabalhos de qualidade metodológica, realmente avançar nos mecanismos de ação. Mas fazer isso tudo sem dinheiro, eu vou te contar, é difícil, né? Então, mas a gente tem que procurar maneiras de fazer isso. E padronizar os nossos medicamentos e procurar trabalhar dentro da qualidade, com boas práticas, usar protocolos que sejam reprodutíveis, trabalhar junto aos modelos farmacopeicos, né? Isso tudo aumenta a qualidade e a reprodutibilidade dos nossos resultados. Isso é importante também. Então, quero terminar deixando um convite para vocês irem à nossa universidade, conhecer o que a gente vem fazendo com homeopatia, com outras PICs. A gente está procurando agora ampliar, né, para yoga, a Lu vai falar agora para vocês. Para antroposofia, já temos um projeto em antroposofia. Com plantas medicinais, já temos 2 projetos em andamento. E a gente está procurando criar dentro da nossa universidade um núcleo de PICs, onde a gente possa, então, trabalhar as várias práticas integrativas. Esse é um grande desafio. Fizemos o nosso primeiro encontro de PICs no ano passado, no ano retrasado. Vamos fazer o segundo agora, em dezembro, o segundo encontro de PICs da UFRJ, que eu quero convidar vocês a participarem. Como já quero convidar vocês também, quem não puder ir nesse que está muito em cima, põe dinheiro no cofrinho para o ano que vem. Então, julho 12 e 13 de 2017, a gente vai fazer o 4º workshop internacional de homeopatia da UFRJ. E já temos confirmados a presença da Suíça e da Índia no nosso evento. E queria ver vocês lá participando também conosco, tá? Então, esse é o nosso e-mail. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para responder. Posso mandar os artigos originais também para vocês lerem no fim de semana e nos próximos dias, né? E muito obrigada, então, ao Conselho, à Jana, a todos vocês, por essa oportunidade aqui de conversar um pouquinho sobre essa prática com vocês. Tá bom?
Então, era isso. Obrigada. Perguntas, pessoal? Pode fazer, seus recadinhos. Posso fazer? Pode. O pessoal de casa, não sei se está melhor. Oi, Carla. Tá ligada? Tá. Olá. Oi. Eu sou acadêmica da Faculdade de Farmácia, da URGS. E eu te conheci, na verdade, através da Janaíne, que faz uma programação muito boa, inclusive. E ela, enfim, ela falou sobre as PICs, eu gostei bastante, vim aqui hoje. Fico um pouco triste porque a faculdade escanteia a homeopatia. Tem uma cadeira sobre, mas eu nunca, nesses 6 semestres que eu nunca tive nenhum contato ainda com nenhum professor falando sobre nada. Então, tudo que eu sei sobre homeopatia é fora da faculdade, por busca própria. Mas, ok. Parabéns, adorei, fiquei encantada. Eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é sobre o modelo animal ali, que tu falou sobre os testes, né? O Hahnemann, ele dizia que os medicamentos deveriam ser testados em pessoas porque seriam elas que iriam usar. Ali, os modelos animais, eles não são um pouco contraditórios, assim, seria tipo uma fase pré-clínica, esses modelos animais, como são? Tá, daí a outra pergunta... a gente sabe que, por exemplo, se uma pessoa precisa de um vasodilatador e ela toma um vasoconstritor, ela pode morrer. Isso se tiver uma troca de medicamentos homeopáticos. Se era para usar para uma coisa, enfim, foi dispensado errado, pode ter também esse mesmo efeito. E a outra pergunta é sobre a relação da homeopatia na Índia. A gente sabe que a genética da Índia é muito forte, né? Os casamentos consanguíneos e tal, os casamentos das próprias castas, né? Uma casta não mistura com a outra. Tem algum estudo sobre homeopatia em outro tipo de população, uma outra população genética, assim? É isso. Já ajudando os universitários. Não precisa responder. Obrigada. Adorei as perguntas. Muito bom. Eu já tive chance de falar lá na URGS, como vocês falam, né? Umas 2 ou 3 vezes em semana de farmácia sobre homeopatia. Já tem uns 4, 5 anos que eu não vou mais lá. E realmente a homeopatia, por iniciativa da Marcinha, do Gabriel, porque eles foram meus alunos lá na Federal do Rio e eles trouxeram a homeopatia para cá, mas já tem um tempo que isso não está acontecendo, que é uma pena, realmente. E é uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, que a homeopatia ela é uma área de atuação do farmacêutico. E somente o farmacêutico pode aviar esses medicamentos. Então, cabe à universidade apresentar esse conteúdo para vocês. Se ela não está fazendo isso, vocês têm que ir lá e brigar por isso. Eu falei isso lá em Brasília, na UNB, há 2 anos atrás, e os alunos foram lá no gabinete do reitor. Veio uma professora doida lá do Rio, falou que é obrigação tua, tu tem que dar a homeopatia, a partir desse semestre vai ter lá na UNB. E eles me mandaram esse e-mail me agradecendo. Professora, graças a senhora ter alertado a gente, pode ser uma porcaria, mas se é meu direito, eu quero. Né? Então, é direito de vocês, vocês têm que exigir, porque vocês são o profissional que vão poder atender a essa demanda. Tem disciplina lá, Carla, só que os outros é opcional. É opcional, né? Os outros professores não falam, as pessoas não divulgam, então às vezes o aluno nem sabe que tem disciplina ou não acha que é importante fazer. Pois é. Aí depois se forma e vai atrás para poder trabalhar numa formação. Aí tem que pagar um curso de pós-graduação, quando é seu direito fazer dentro do ensino público. Você está dentro de uma instituição pública, é seu direito receber essa informação. Mas de homeopatia não sabe. Olha aí, é um absurdo. Então, vocês têm que se organizar como conselho acadêmico, né? Lá é CAFAR, né? Como centro acadêmico, e exigir, é direito de vocês. Porque até 10 anos atrás era obrigatória. Pois é, agora é opcional. Mas, e na nossa faculdade, no Rio, também é opcional. Ela não é obrigatória. Certo? Faz quem quiser. Só que cada vez mais os alunos querem mais fazer. Porque eles sabem que é uma área de atuação deles. Né? E a gente divulga isso bastante. Então, é direito. Não é todo mundo vai virar homeopata, não. Porque a gente precisa também da análise clínica, precisa da indústria, precisa da manipulação comum, né? Mas precisa do homeopata também.
Então, com relação aos modelos animais, né, realmente, o Hahnemann, quando iniciou a experimentação, ele fazia questão absoluta de trabalhar com o ser humano. Por quê? Ele queria realmente ver a resposta, a patogenesia do medicamento no ser humano. Não teria outra maneira melhor de se fazer isso, né? E por isso ele escreveu a matéria médica, fez os estudos patogenéticos e etc. Mas nos dias de hoje, fazer ensaio clínico com o ser humano é muito difícil. Fazer com o animal, idem. Cada vez mais os comitês de ética estão mais exigentes. Mas esse caminho do laboratório, do animal e do ser humano é o caminho que todos os medicamentos precisam passar. Então, fazer o ensaio em animal é, como você falou, é um pré-clínico, que a gente é obrigado a fazer. Então, para eu aprovar o meu estudo com as 600 crianças dentro do Estratégia de Saúde da Família, eu tive que fazer em laboratório, eu tive que mostrar que não tinha efeito tóxico em animal, porque eu estava trabalhando com material biológico, a partir de vírus influenza, e, a partir daí, eles me aprovaram a aplicação em seres humanos. Então, é um caminho, realmente, que a gente precisa seguir. E é uma tendência dentro da metodologia tradicional. Então, se você ficar... Durante muito tempo, a homeopatia se valeu muito de ensaios clínicos, porque era o que o Hahnemann previa, tá certo? Só que por isso que a gente vê aquele gap de publicações, né, de 16, que começou a mudar agora, nos últimos 20 anos. Por quê? Porque a grande maioria das pesquisas era feita por médico e era pesquisa clínica, mas pesquisa clínica não prova mecanismo de ação. Então, eu mostrar para você que a homeopatia funciona, isso a gente já sabe desde o Hahnemann. O que a gente precisa saber hoje é como ela funciona, por quanto tempo ela funciona, que informação é essa, qual a estabilidade dessa informação. Quando ela está em líquido, ela é igual quando ela está em sólido? Para a criança, a dose é importante, para o adulto, não. Como que a gente avança com isso? A gente avança com isso fazendo pesquisa. E aí a gente tem que introduzir a homeopatia nos modelos tradicionais. Então, o Hahnemann está se revirando no caixão, você fazendo essas maluquices. Não, acho que ele está feliz da vida com a gente. Porque ele está vendo que a gente está, na verdade, comprovando ou indicando possibilidades ou mecanismos de ação para essa terapêutica maravilhosa. E é só assim que a gente vai tirar a homeopatia do limbo, desse preconceito, dessa marginalização, né? Essa é a minha visão, pelo menos, né? E a última pergunta é muito difícil sobre as castas, né? Não sei. Se há outro tipo de ensaio de pesquisa clínica com outras populações, né, que seguem essa mesma linha, não sei te dizer. Eu sei que na Índia, realmente, a gente tem essa questão, né, as práticas religiosas são muito diferentes das nossas, né? Mas eu não acho que isso seja um fator que influencie os resultados, né? Porque, como eu falei para vocês, o N é muito grande, é muito significativo, né? E para diferentes doenças, para diferentes patologias. Então, na minha visão, não sei, eu acho que não chega a ser uma influência nas respostas que a gente vem obtendo, né? Mais ou menos? Passei no teste? Obrigada pela pergunta. Mais perguntas? Sabem tudo, né? Claro, ela explica também. Vamos passar a prova da... Já pode fazer a prova contigo na breve. Ela tem lá. Vou levar o microfone. Tem um outro que pode responder. Ah, tá. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, tá? Sou formada já, sou residente na atenção básica, saúde coletiva. Mas a minha dúvida é em relação ao efeito imunomodulador que tu falou. Como é que isso poderia ser usado e se tu já viu assim ser usado a homeopatia no tratamento de doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo? Eu sou diretamente interessada, por isso me sai essa curiosidade, assim, se isso é possível. Ótima pergunta também. Está funcionando aqui, tá? Tem sim. Tem uma médica muito boa, a Lívia conhece ela muito bem, né? A doutora Ana Kossark, que tem vários trabalhos publicados, livros, sobre o uso da homeopatia nas doenças autoimunes, inclusive em lúpus eritematoso. E os resultados são muito interessantes, muito mesmo. Vale a pena a gente estar investigando. Aí você vai me perguntar assim, todo mundo responde? Não, não é todo mundo que responde. Eu mesmo tive uma doença autoimune de hipertiroidismo, né?
como dizia a minha empregada, eu estava com tireoide. Ih, está com tireoide. Estava com tireoide. Descobri que eu tinha tireoide. Há 5 anos atrás, descobri que eu tinha tireoide. E tentei me tratar com homeopatia. E não respondi. Eu fiz de tudo, até tapazol dinamizado eu fiz para mim. E não funcionou. E eu tive que fazer o iodo radioativo e hoje em dia eu não tenho mais tireoide. Sou hipotiroideu. Mas eu tentei esse caminho, né, de tratamento alternativo. Não funcionou. Mas sei de... Não foi por falta de fé, porque fé eu tinha muita, mas não rolou. Então, depende muito também da resposta do paciente e o quanto você é capaz de responder ao estímulo homeopático. E pode acontecer de você ter respostas positivas, como a gente vê pelos trabalhos dessa médica, e pode ser que você também não tenha resposta nenhuma. Mas há caminhos, sim, para a gente pesquisar. Vale a pena tentar, né? Antes de desistir, porque a medicina convencional não vai poder fazer nada pela gente também, né? Então, vale a pena a gente experimentar. E depende muito da resposta de cada um. A verdade é essa, tá?